E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que comparou à liberdade de expressão o fato de um homem, um policial militar, ter jogado um indivíduo de cima de uma ponte lá no estado de São Paulo. A fala do ministro foi dita durante o julgamento das ações que discutem no Supremo Tribunal Federal a liberdade de expressão, e ele fez referência a esse vídeo aqui que a gente vai ver. Vamos ver primeiro a fala do ministro, e aí nós vamos poder tecer algum comentário a respeito da liberdade de expressão e se faz algum sentido essa afirmação do ministro ou essa comparação, comparando a liberdade de expressão com o ato que foi cometido por um agente público lá no estado de São Paulo, que é um ato totalmente repudiável. Vamos ver a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal. A expressão, então, não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher dentro de casa e ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. A ministra Carmen Lúcia outro dia lembrava esse episódio aqui no café conosco, de um juiz do interior que contou a ela esse caso. Doutor, eu não bato em mulher, não, mas o senhor está sendo acusado aqui de ter batido na sua mulher. Ah, mas essa é minha. É a minha mulher. Mas eu não sou violento, eu não saio por aí batendo nas mulheres, não. Mas essa é minha. Isso é liberdade de expressão. Se nós levarmos ao absoluto liberdade de expressão, tudo está permitido. Ponto. É disso que se trata. É óbvio que o ilícito não se encaixa em liberdade de expressão. Ponto. E muito menos pode ser imunizado pela legislação diante do texto da nossa Constituição. Ponto. Bom, meus caros, o vídeo que o ministro faz referência fala esse vídeo aqui, em que o policial lança, né, um homem de cima de uma ponte. E o ministro faz uma comparação. Então, se nós levarmos a liberdade de expressão como absoluta, então isso aqui também seria abarcado pela liberdade de expressão. Não faz sentido comparar isso com liberdade de expressão. Não faz nenhum sentido, né? Porque a liberdade de expressão é uma das figuras parcelares à liberdade. Agora eu preciso que você preste atenção numa coisa. Fica nesse vídeo para você entender uma coisa. Há muito tempo, quando se discutia a liberdade, quando se consagrou a liberdade como um direito humano, como um direito natural, como um direito fundamental, quando houveram essas discussões ali e elas foram mais fortalecidas, principalmente quando houveram três grandes filósofos, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Quando esses filósofos discutiam a respeito de três direitos básicos, liberdade, propriedade e vida, eles teceram comentários a respeito da liberdade. E foi enfrentado naquele momento o que seria a liberdade e quais seriam os limites da liberdade. Veja, a liberdade de expressão é uma das figuras parcelares da liberdade. Associada à liberdade, nós temos a liberdade de crença, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, compreendida como a liberdade de manifestação, a liberdade física, a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção. Então são várias figuras parcelares da liberdade. Esses filósofos, eu quero dizer o seguinte, o que o ministro disse aqui não faz sentido em se tratando da liberdade de expressão. Mas é preciso observar que aquilo que foi levantado por ele foi discutido nesse momento, mais do que diz respeito à liberdade. Porque os mais, digamos assim, os mais grosseiros, os filósofos mais grosseiros, aqueles que queriam dizer que a liberdade poderia alcançar coisas que estivessem dentro da vontade do indivíduo, diriam o seguinte: o indivíduo é livre para fazer o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, inclusive sobrepondo a vontade dele sobre a de um terceiro. Perceba?
Então, se você compreende a liberdade como a possibilidade do indivíduo fazer o que ele quiser, isso é liberdade absoluta. Impor a sua vontade sobre o outro. E quando o outro não admite que você coloque a sua vontade sobre ele, aí ele estaria limitando a sua liberdade. É uma concepção. Essa concepção, na verdade, essa teorização a respeito da liberdade já existiu. Da liberdade, não da liberdade de expressão. Da liberdade. Discutia-se isso, se o indivíduo teria liberdade para fazer o que ele quisesse. E veja só, é justamente as limitações à liberdade que nos impedem de fazer o que nós queremos. Nós podemos fazer aquilo que nós não somos impedidos, aquilo que não ofende outros direitos, aquilo que não descumpre os preceitos legais, entende? Então, eu sou livre, porém sou limitado pelo seu direito, pela legislação, pelos comportamentos que afetem terceiros. Liberdade. Se você comparar a liberdade dessa forma, é claro, aquele comportamento não se encaixa na liberdade na medida em que ele fere a legislação, fere o direito do outro, fere preceitos legais e morais. Então aquilo não é liberdade, a liberdade é justamente limitada. Se você entender a liberdade pela possibilidade de você fazer o que você quer, vamos lá, o policial quando joga o indivíduo de cima da ponte, ele está fazendo o que ele quer. E ele não é livre para fazer aquilo. Ele é justamente limitado, porque isso não é liberdade de agir, liberdade de ação, não de expressão, mas de ação não é. Ele é justamente limitado porque ele feriu o direito do outro, feriu a legislação, feriu a Constituição, feriu inclusive convenções e tratados internacionais, beleza? Essa é a reflexão que talvez se houvesse sido feita dessa forma, comparando que esses são os exercícios arbitrários de fazer a sua própria vontade, ferindo a vontade de terceiros, não pode ser entendido como liberdade, porque encontra de fato limites. A liberdade encontra limites. O que foi o problema ali, sob a minha perspectiva, é a conotação de expressão, porque a liberdade de expressão é uma figura parcelar da liberdade. A liberdade compreendida como aquilo que o indivíduo quer fazer absolutamente seria algo que não teria limites, mas ela é limitada. Por isso, o indivíduo não pode fazer algo que fira direitos, como é o caso do policial que fere o direito de terceiro, fere a legislação, fere a Constituição, fere os tratados e convenções internacionais. Podemos dizer que mandou muito mal aí no comentário durante o julgamento dessa ação que discute no Supremo Tribunal Federal os limites à liberdade de expressão, principalmente em se tratando das redes sociais e mídias. Valeu, forte abraço, se inscreva no canal, deixe o seu like, até o próximo vídeo.